Aproveitando que estamos de pé, vamos abrir a Bíblia Sagrada no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 20, o versículo de número 35. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 35. Vamos ler alguns versículos e eu aproveito para agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui na nossa igreja sede hoje para ministrar a palavra ao meu pastor presidente, pastor Josué, que, como já justificado aqui, não pôde estar conosco. Também louvo a Deus pela vida do pastor Camilo, nosso segundo vice-presidente, sua esposa, que está ali, irmã Josi. Deus te abençoe, minha irmã. Pastor Rildo, nosso companheiro, os demais pastores, meu pai e minha mãe, que estão ali, né? Maravilha, é uma alegria. Hoje pela manhã, eu, como é de costume, fazer meu devocional, eu li esta palavra que eu vou ministrar hoje, e ela saltou meu coração e fiz uns pequenos rabiscos. E a hora que eu ia vir com a camisa polo para trabalho o dia inteiro aqui na sede. Eu disse, não, vou botar uma camisa social. Não tinha que eu queria, mas vai essa mesmo. E vou levar uma gravata, né? Vai que a gente tem uma oportunidade. E até falei para minha mulher, tem que estar sempre preparado. Aí eu não imaginava pregar. Aí hoje o pastor disse, você prega hoje à noite? Eu disse, vou pregar. E eu vou pregar a mensagem que esbocei hoje de manhã. Aí vai ser uma bênção de Deus, né? Maravilha. Depois de tanto tempo, sempre pastoreando a igreja, faz tempo que eu não prego no culto de ensino. Uma mensagem de ensino, né? Então hoje nós vamos pregar nessa noite nesse formato. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 35 a seguir, nos diz assim: Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor, esmurre-me, mas o homem recusou em fazê-lo. Ele lhe disse, visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta outro homem, lhe disse, esmurre-me, e o esmurrou, e o feriu. Então se foi o profeta, e se pôs no caminho do rei, disfarçando com uma venda sobre os olhos. Ao passar, o rei gritou e disse, teu servo estava no meio da peleja, quando, voltando-se-me a um companheiro, me trouxe um homem e me disse, vigia este homem, se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Então o teu servo, ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a venda de sobre seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. Disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado à tua vida, será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso, indignado, e chegou a Samaria. Amém? Esteja sentado nesta noite. Queridos irmãos, esse texto sagrado, de primeiro livro dos Reis, capítulo 20, está contando a batalha, a guerra, a luta entre o rei Acabe, rei de Israel, rei de Samaria, contra Ben-Hadad, o rei da Síria. Ben-Hadad disse para Acabe, prepara aí a tua família, a tua casa, teus filhos, teu ouro, porque tudo isso vai ser meu. Como era de costume, um rei dominar o outro, não que este iria entregar literalmente, mas que ficaria de posse, ficaria na própria terra, no caso em Samaria, mas de posse de Ben-Hadad. Mas no outro dia ele manda um outro mensageiro e disse, olha, você não entendeu, amanhã eu vou aí, com os meus homens, vou entrar no teu palácio, nós vamos vistoriar todas as coisas, e aquilo que nos agradar de maior valor, homens, mulheres, crianças, e ouro, prata, tudo isso nós vamos levar embora, e não vamos deixar nada aí. Aí o rei Acabe reuniu os homens de Israel e disse, olha, a proposta dele é muito ousada, ele quer levar tudo que é nosso, o que eu devo falar para ele? E ele disse, ó rei, não dá ouvido para ele, diga que você não vai entregar e nós vamos para a batalha com ele. Aí o rei Ben-Hadad mandou dizer para ele que, olha, o exército que eu vou levar é tão grande que se cada homem pegar um punhado do pó de Samaria, vai levar toda a terra de Samaria, para dizer, é tão grande que vem contra vocês. E aí o rei Acabe, cheio de Deus, ele disse, olha rei Acabe, ninguém se gaba antes da batalha, somente depois. Ou seja, você vai ver o que Deus vai fazer. E eles vieram para a batalha. E nessa batalha, Israel foi vitoriosa, venceu, e o rei conseguiu fugir. Porém o profeta veio para Acabe e disse, olha, daqui um ano,
Ben-Hadad vai voltar com outro exército para lutar contra você. Vai, prepara o teu exército, te prepara que vocês vão pelejar. Um profeta lá, um profeta pagão lá do Ben-Hadad disse para ele: olha, sabe por que vocês perderam a batalha? Porque o Deus de Israel é um Deus das montanhas, e vocês lutaram nas montanhas. Mas se vocês lutar na planície, vocês serão vitoriosos, porque Ele é Deus das montanhas, mas não das planícies. Então Ben-Hadad preparou um novo exército do mesmo tamanho e voltou. Um ano depois, e preparou a peleja na planície. Deus usou o profeta de Deus para Acabe e disse: vai que eu vou te dar vitória, porque eles disseram que eu sou Deus só das montanhas e não da planície. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é Deus da montanha, Deus do vale, Deus da planície. Em todo lugar Ele é Deus. Novamente lá foi Israel. Diz o texto sagrado aqui que Israel parecia como que pouquíssimas ovelhas para lutar contra um exército tão grande que vinha para enfrentá-lo. E mais uma vez, porque para Deus não existe tamanho, para Deus não existe quantidade. Quando Deus quer agir, nada pode impedir. Certa vez um só anjo matou milhares de homens inimigos que vinha contra Israel, e Deus, Ele é assim, Ele faz dessa maneira, desta forma, porque aquele que está conosco é o maior de tudo e de todos. Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é o onipotente, nele tem todo o poder, Ele é onipresente, nele Ele está presente em todo lugar, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. E quem pode resistir a este Deus que nós servimos? Quando olhamos esta batalha, essa guerra, podemos imaginar como nosso Deus, Ele é grande e poderoso para nos dar vitória em todas as nossas pelejas, nossas batalhas, as nossas lutas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus. Mais uma vez eles venceram. O rei Ben-Hadad consegue se livrar de ir para a morte naquele dia, se esconde numa casa, no interior de uma casa, e aí os homens que estão com ele dizem assim: ó rei, sabemos que os reis de Israel, eles são bondosos, vamos chegar a ele, pedir misericórdia, e ele vai ter misericórdia. E aí o que eles fizeram? Se vestiram de pano de saco, colocaram uma corda no pescoço, foram diante do rei Acabe e disseram: o teu senhor, agora já não é mais o teu patrão, o teu senhor Ben-Hadad pede misericórdia. E ele disse: Ben-Hadad ainda vive? Acabe falou: ele ainda vive. Os homens falaram: então traga ele aqui. Trouxeram Ben-Hadad, e sabe o que ele fez, irmãos? Aquele que ele devia matar, ele colocou dentro do seu carro, olhou para ele e disse para ele: olha, eu vou te restituir, eu vou te abençoar. Se tu fores meu amigo, eu vou te abençoar. O homem que devia estar morto, Ben-Hadad disse para ele: eu vou te devolver todas as terras que meu pai tomou de teu pai, vou devolver tudo que é de vocês. E ele disse: então se tu fizer isso, nós temos um acordo e tu vai viver. Fizeram um acordo e ele deixou Ben-Hadad viver. E aí entra o texto que eu acabei de ler para vocês. Um profeta de Deus, se colocou no caminho, e ele veio. E ele disse: bate em mim, para alguém, para que ele queria parecer machucado. O homem não quis bater, então ele pediu para outro. E quando o rei passa, ele faz aquela parábola, e o rei disse: tu mesmo desse a tua sentença, tu deverias morrer, porque tu deixasse fugir o homem que deveria ficar preso. E aí ele profetiza: este homem é você. Parece a história de Davi lá com Natã, e ele diz: este homem é você, porque você deveria ter matado o Ben-Hadad, o rei Ben-Hadad, mas você o libertou, você o soltou, você soltou o seu inimigo, você não matou o seu inimigo, e agora você vai morrer por causa disso, e o seu povo também vai morrer por causa disso. E agora, meus irmãos, como é que nós vamos aplicar essa mensagem, aprender com essa mensagem nos dias de hoje? Nós precisamos aprender algumas verdades. Assim como a prosperidade no Antigo Testamento ela é diferente no Novo Testamento, e há muitas pessoas enganando, muitas igrejas aí que parece que estão vivendo lá no tempo do Antigo Testamento, enganando muito o povo, fazendo com que a bênção da prosperidade que era no Antigo Testamento fosse também aplicada nos dias de hoje, porque no Antigo Testamento a prosperidade era sim a terra, o gado, a plantação, a chuva, o sol, a colheita, prosperidade financeira, vencer guerras. Mas quando vem para o Novo Testamento, Jesus diz que todas essas coisas que nós devemos ter apenas comer, vestir e dormir, e as demais coisas serão acrescentadas. Paulo vai dizer que as riquezas, as bênçãos, elas são espirituais. Vamos olhar a vida de Jesus, simples, humilde, também dos apóstolos, dos discípulos, e Paulo vai dizer: olhe no meio de vós, irmãos, e vede
que não tem muita gente de nobre nascimento, a maioria eram pobres, é claro, pode ter rico, com certeza, mas que a bênção no Novo Testamento não condiz diretamente com a prosperidade financeira, assim como que os nossos inimigos nos dias de hoje também não são como os inimigos no Antigo Testamento. Eu quero fazer esse paralelo para você entender. Pastor Hildo acabou de ler um texto aqui dizendo que a gente não deve matar os nossos inimigos, persegui-los, fazer mal, nem amaldiçoá-lo. Então, como que nós vamos aplicar essa mensagem para o dia de hoje? É porque devemos olhar para o Antigo Testamento e aplicá-lo para nós no dia de hoje, à luz do Novo Testamento. Quem são os nossos inimigos hoje? E é este que nós temos que lutar contra eles e vencer. E pode ter certeza que o nosso inimigo não é o nosso irmão, não é o nosso vizinho, não é qualquer homem que está aqui nessa terra. Na verdade, nós temos 3 principais inimigos. E você sabe dizer quais são os 3 principais inimigos do crente? Jamais vai ser um ser humano, jamais vai ser um homem, jamais vai ser a sua esposa, jamais vai ser seu esposo. Não é eles que são teus inimigos. Nós temos 3 principais inimigos. E para que a gente tenha um ano 2024 vitorioso, temos que aprender a vencer os nossos inimigos. E assim nós vamos ter uma vida vitoriosa diante de Deus. Há muitas pessoas que acham que vida vitoriosa é uma vida somente próspera financeira. Acha que buscar uma vida vitoriosa é buscar uma vida somente religiosa. Não, meus amados irmãos, a Bíblia nos ensina que nós temos 3 principais inimigos, e ainda numa escala. E o primeiro deles se chama diabo, Satanás. O segundo dele é o mundo, e o terceiro é a nossa própria carne, e é o pior de todos os inimigos. Queridos, se nós não vencermos esses inimigos que nós temos em nossa vida, nós seremos derrotados na vida espiritual, que pode culminar também na nossa vida física. Há muitos cristãos que não entendem como ainda tem uma vida espiritual fraca, uma vida espiritual que não cresce, uma vida que não muda, entra ano, sai ano, as suas vidas são as mesmas. Mas na verdade nós temos que aprender quem são os nossos inimigos, como os combatê-los, como vencê-los, para que a gente tenha uma vida vitoriosa diante de Deus, uma vida espiritual saudável. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas depende muitíssimo de oração de um, oração de outro. Quando não, vão em algumas igrejas por aí que oferecem aquelas mandingas espirituais, né? Leva isso para casa que vai dar certo, faça uma oferta X que vai dar certo, faça aquilo que vai dar certo. Não, sabe o que dá certo da vida do crente? Obedecer a palavra de Deus, ter uma vida de comunhão com Deus e andar na palavra do Senhor em obediência, porque como dizem em Deuteronômio capítulo 28:2, que foge da regra da maioria nos dias de hoje, que vive correndo atrás de bênção, diz o texto: se obedeceres atentamente à voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia! Na verdade, crente não corre atrás de bênção, a bênção corre atrás do verdadeiro crente. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso nesta noite? Aleluia! A verdade, crente foge de bênção. Quando ele menos vê, a bênção vem, abraça ele, agarra ele e ele é abençoado. Glória ao nome de Jesus. Como vencer cada um? Como vencer os nossos inimigos? Primeiro, o diabo, que é o mais fácil de se vencer. Parece o mais difícil? Não, mas é o mais fácil de vencer. O pior deles é a nossa própria carne. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Ele estava querendo dizer o seguinte, que nós somos a alma que temos um corpo, nós somos um corpo que tem uma alma. Ele está dizendo: o meu eu, que é essa alma, o meu espírito, e está sobre ela, sobre a alma, sobre o meu espírito tem um corpo, e um corpo de pecado, que é contaminado do pecado, que é uma natureza aqui pecaminosa. E ele disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer acabo fazendo. Quem vai me livrar desse corpo? Não dá, irmão. Só o dia que nós partimos daqui, foi embora para a eternidade, para a glória. Paulo está dizendo: é uma luta constante, eu não consigo vencer, eu não consigo lutar contra e vencer essa carne, apenas mortificando ela. Por isso, meus irmãos, o diabo se torna um inimigo mais fraco. E como vencê-lo? A Bíblia ensina que nós não devemos fugir de Satanás, nós temos que resistir a Satanás. Mas tem crente que às vezes de madrugada acorda, vai no banheiro, esconde
escuta um barulho, ele nem vai no banheiro, fica a noite inteira com necessidade, mas ele não vai no banheiro porque tem medo de vulto, medo de escuro, medo daquilo, medo de outro. Ou então aparece alguma coisa, alguém diz que há uma aparição, que há isso, aquilo, o crente fica com medo, alguém endemoniado, ele sai correndo, fala o nome do diabo, ele se estremece. Bem certo é que ele é um inimigo mais poderoso do que nós, mais forte do que nós. A Bíblia não nos dá o direito de ir até ele, mexer com ele, e tentar intimidá-lo, fazer qualquer outra coisa. Não, a Bíblia diz que é ele que vem até nós, é ele que vem nos perseguir, é ele que vem nos incomodar. Efésios capítulo 6, sobre a batalha espiritual, diz: olha, fica firme, porque ele vai voltar. Quando vir o dia mau, fiquem firme. Agora, qual é a posição do cristão? A posição do cristão para vencer o diabo é resistir. A Bíblia diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Toda batalha espiritual, toda guerra espiritual, ela tem um tempo para começar e ela tem um tempo para terminar. Por quê, meus irmãos? Porque o diabo não é onipresente, ele não está em todo lugar a todo momento, mas há dias que ele se levanta, há dias que ele vem, há dias que são tenebrosos. E como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9, versículo 10, versículo 8, enfim, Paulo vai dizer que nós somos tão perseguidos, tão atribulados, tão perseguidos que às vezes sentimos até na própria carne. Tem dia que a própria carne está sentindo a batalha espiritual, mas aquele crente que se sujeita a Deus, que vive na palavra de Deus, o diabo tem que bater em retirada, porque ele vem, mas tem que ir embora, e o crente resiste o diabo, e ele foge da presença do crente. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer que foi dessa forma que Jesus venceu o diabo no deserto. Ele foi tentado nada mais, nada menos por Satanás, quando ele estava jejuando e orando. E preste atenção nisso, que e muitas das vezes a gente está em jejum e oração, e o diabo não vai embora. Pastor, mas a Bíblia diz que tem casta de demônios que vence com jejum e oração. Sim, precisamos jejuar e orar para vencer certa casta de demônio, mas vitória sobre o diabo nem sempre é através da oração. Se vence o diabo pela palavra, é quando a gente conhece a palavra. Ele disse para Jesus: transforma as pedras em pães e sacia a tua fome. Ele disse: nem só de pão viverá o homem. Ele disse: então te jogue daqui de cima, faça isso, faça aquilo. E ele diz: não, somente não vou me jogar, porque a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele só: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos. Ele disse: não, Satanás, vai embora, porque está escrito que somente ao Senhor teu Deus se prostrarás, adorarás. É pela palavra que nós vencemos o diabo. Tem muito crente sendo escravo do diabo, sendo enganado pelo diabo, porque não conhece a palavra de Deus. Há crentes passando batalhas espirituais, e aí está indo lá naqueles lugares, pegando paninho ungido, óleo ungido, não sei o que mais ungido, passando aqui, passando ali. Não, meus irmãos, nada disso faz a gente vencer a batalha espiritual. A batalha espiritual se vence no jejum, na oração, mas na palavra de Deus. O crente que conhece a palavra é um crente vitorioso no mundo espiritual. Maravilha. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo não vai vencer a sua vida, não vai vencer a sua casa, não vai vencer seu casamento, nada disso. Aliás, o diabo às vezes é muito culpado sem ter culpa, sabia? Tem gente que é ruim mesmo, né? Que não obedece a palavra, não conhece a palavra, aí as coisas dão tudo errado. Sabe o que ele diz? É o diabo. Não, não é o diabo. Tem coisas que somos nós mesmos. Mas eu tenho uma tentação para isso, uma tentação para aquilo. É o diabo. Não, não é o diabo. Isso é obra da carne. Isso é luta da carne. Não é o diabo. O diabo, meus irmãos, a gente resiste ele na fé. E ele uma hora ele tem que bater em retirada e tem que ir embora, porque aquele que está conosco é maior. Vença Satanás, vença o diabo através da palavra de Deus. Nosso segundo inimigo é o mundo. Em primeiro lugar, o que é o mundo? Há três tipos, para explicar o que é a palavra mundo. Há três explicações da palavra mundo. Primeiro, o mundo cosmos, esse que a gente vê, uma esfera, e a gente olha esse mundo criado por Deus, a criação. Em segundo lugar, as pessoas, a humanidade. Quando fala Deus amou o mundo, a humanidade. Em terceiro lugar, o sistema
que o sistema de pensamento, as ideologias que dominam o mundo. E é esse mundo que está entregue a Satanás, que ele domina esse sistema. Então, o que tem no mundo? Como que ele domina esse sistema? A Bíblia diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e que isso não procede do Pai. O mundo, meus irmãos, é cheio do pecado, das orgias, das coisas terríveis, e não é lugar para o crente. A gente diz assim, tem gente que tem uma teologia meio errônea na sua mente, que diz, olha, na verdade Jesus quer só o coração, o resto ele não quer. Não, meus irmãos, a Bíblia diz que ele quer corpo, alma e espírito. Tem outros já dizem o contrário, não existe mais pecado, não importa o que tu faças, se apenas confessar Cristo você vai para o céu. Não, porque a doutrina da justificação, ela também compreende a doutrina da santificação, ela está junto. Ou seja, Jesus disse que conheceremos a árvore pelo fruto. Aquela árvore que é boa, aquele que é salvo, se conhece pelas obras, pelo fruto. Então essas coisas mudam, e nós não podemos flertar com o mundo, com os nossos inimigos. E infelizmente há muitos cristãos que flertam com o mundo, flertam com as coisas do mundo, e parece que às vezes nós somos crente mesmo aqui dentro da igreja, porque aqui a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, a gente lê a Bíblia, a gente ouve a palavra, vamos para casa santificado. Não, meus irmãos, nós somos crente em todo lugar, porque Deus nos conhece em todos os lugares. Nós somos crente dirigindo o carro, nós somos crente caminhando na rua, trabalhando, andando no ônibus, estudando na faculdade, na escola, dentro da igreja, sozinho no quarto, em todo lugar a gente é crente. E se a gente flertar com o mundo, se a gente flertar com o inimigo, uma hora o inimigo nos mata. Tem uma coisa, meus irmãos, que se a gente tentar a Deus, ele é paciente. Um dos atributos de Deus é que Deus é longânimo, paciente. Então as pessoas vão tentando. Lembra de Sansão? Sansão tentou a Deus, ele foi tentando e a força dele nunca foi embora, o Espírito de Deus nunca foi embora dele. Quando chegou um dia, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus se saturou, e um dia ele se levantou e disse, mais uma vez me levantarei, vou estourar as cordas e eu vou vencer os meus inimigos. Naquele dia diz a Bíblia que o Espírito de Deus tinha ido embora dele. Há pessoas que pecam e cantam e Deus abençoa, pecam e pregam e Deus abençoa, pecam e pastoreiam e Deus abençoa, mas se você ficar flertando com o pecado, um dia você vai se levantar e o Espírito de Deus foi embora, e você vai perder as suas forças, e somente a vergonha vai sobrar para a sua vida. Por isso, mate o teu inimigo antes que ele mate. Não flerte com o inimigo, não flerte com o pecado, não flerte com o mundo, não flerte com nada, porque uma hora a paciência de Deus se esgota. A Bíblia diz que o homem a qual ele se ira entrega as mulheres estranhas. A gente acha que pecou, logo Deus cobra. Não. Deus é longânimo, é paciente. Quem sabe você está vivendo uma vida de derrota espiritual. Você lê a Bíblia e o texto você não entende. Você vem para a igreja e não sente. Você faz isso e nada acontece. Por quê? Examine a sua vida. Qual o inimigo que você deixou fugir? Há pessoas que têm pecados de estimação, já viu? Eu vim para a igreja, eu fumava, bebia, drogava, batia na mulher, brigava com todo mundo, fazia isso, deixei tudo, só tem um, está lá escondidinho, Jesus, só aquele. Não, Jesus não morreu na cruz pela metade por você. Jesus morreu por inteiro, deu toda a sua vida, derramou todo o seu sangue para perdoar o meu e o teu pecado. E tudo que nós temos que dar a Ele é toda a nossa vida. Ainda que a gente dê toda a nossa vida, não muda nada daquilo que Ele fez por nós. Ele exige a gente por completo. Entregue a Ele, bendito seja o nome do Senhor. Cuide, meu amado irmão. Há muitas pessoas sendo derrotadas por aqueles inimigos. Um dia Saul, Deus disse, mate todos os amalequitas. Ele não matou todos os amalequitas, deixou o rei Agag, deixou outros vivos. Quando a Saul está morrendo, quem é que aparece para ser o algoz? Quem é que aparece para rir da sua desgraça? Um amalequita. Ou seja, mate o teu pecado antes que o teu pecado te mate. Derrube ele antes que ele te derrube. O terceiro inimigo que nós temos é a carne, e este é o pior. Como se vence a carne? Só tem um jeito: fugindo, mortificando, correndo. O diabo se resiste, mas a tentação se foge, sai correndo, porque não tem homem que vá resistir muito tempo às tentações. E está na Bíblia, a Bíblia diz, abstende-se de toda forma de mal. O diabo se resiste, mas do pecado
se foge. 1 Tessalonicenses 5 e versículo 22, fugir de toda aparência do mal. Não existe super-homem diante da tentação, não existe super-homem diante do pecado, não existe super-homem diante das dificuldades da vida. Se você está sendo tentado, salve pela tua alma, foge. Há pessoas que brincam tanto com o pecado que fazem exatamente o que o rei Acabe fez. Sobe aqui no meu carro, Ben-Hadad, tu é meu inimigo, mas vou ter misericórdia de ti. Não, no entanto, já venci a batalha, já venci a guerra, não é verdade? E não, para que eu vou te matar? Não, fica aqui comigo, vamos conversar, vamos fazer um acordo aqui. Não existe acordo com o inimigo, não existe. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que esse texto está querendo dizer? Todos aqueles que vivem no mundo, no pecado, eles são acorrentados. Quando eles querem sair de um pecado, eles não conseguem. Se sai de um, tem que cair em outro. O pecado domina, o escraviza de tal forma que ele vive cegamente para o pecado. É servo, é escravo do pecado. Mas quando nós temos uma comunhão com Deus, somos regenerados. Quando nós somos transformados, quando nós temos uma nova vida, como disse Pedro em 2 Pedro 1, versículo 4, que temos uma nova natureza. Sabe o que é uma nova natureza? Quer dizer que nesse corpo de pecado aqui, nesse corpo onde sente as paixões desse mundo, nesse mesmo corpo ele foi vivificado. Efésios 2:1 diz que nós somos vivificados, que nasceu vida, houve uma transformação, há uma natureza divina dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós, e é este mesmo que nos dá poder para resistir o pecado e quebrar as amarras do pecado. Por isso que Romanos 6:14 diz que o pecado não terá mais domínio. O crente peca, claro que peca. E como é que ele peca? Olha, a Bíblia diz em 2 Coríntios 7:10 que o pecado segundo o mundo, ele gera morte, mas segundo Deus gera arrependimento. Como é o pecado na vida do crente? Imagina você que tem um carro e você compra faz seguro para esse carro. Agora esse carro está assegurado. Então você pega esse carro e diz: eu vou bater no muro, eu vou dar de frente com outro carro só para ver a emoção de um acidente, né? Quem que faz isso? Só quem deixou de tomar o remedinho, né? Não tem outro que vai fazer isso, né? Porque tem seguro mesmo, vai pagar o carro. É assim que você faz? Não, meu irmão, você faz seguro para não bater o carro. Você faz seguro para não usar, porque você não quer que esse carro seja arranhado, nada disso. Assim é a vida do salvo. O salvo, ele é salvo não para pecar, ele é salvo para ser liberto do pecado. Então ele acaba tropeçando, ou seja, quando ele bate é um acidente. O pecado na vida do crente é um acidente. E quando ele sofre um acidente, ele tem um seguro que se chama Jesus Cristo, o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Mas como é que vive o ímpio? O ímpio vive entregue ao pecado, mas eu e você não, porque as amarras que nos amarravam no pecado, elas caíram por terra, e agora a gente consegue dizer não para o pecado, a gente consegue dizer não para as coisas ruins e viver inteiramente para Deus. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Jesus, ele não nos liberta apenas para ir morar no céu, ele nos liberta para viver uma vida aqui de comunhão com Ele, para agradar a Ele. Tem gente que acha que salvação é Deus que olhou para você, gostou tanto de você e resolveu te salvar e te abonar com muitas bênçãos nessa vida. Não, meu irmão, Jesus te salvou para te viver para a glória dEle, aleluia, para a honra e glória dEle, porque está escrito em Romanos 11:36, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sabe por que Ele te escolheu e te salvou? Para que tu viva para a glória dEle, louvando o nome dEle, dando louvor com a tua vida para Ele, vencendo os teus inimigos, para que você um dia possa morar na glória com Ele. Só tem o seguinte: se você deixar subir no teu carro o teu inimigo, como é que disse o profeta? O rei disse para ele: tu deixou fugir esse homem? Tu tem que morrer. Ele tirou a venda e disse: sabe quem eu sou? Profeta. Esse homem não sou eu, esse homem é você. Não flerte com o pecado. Abandone o pecado. Abandone o que desagrada a Deus. Aleluia. Muitas pessoas não têm vida vitoriosa,
não é por causa disso ou daquilo. Muitas das vezes a vida não é vitoriosa, porque no teu carro caminha o teu inimigo. Vamos abandonar o nosso inimigo? Vamos jogar o inimigo fora? Aleluia. Vamos matar o nosso inimigo, pelo amor de Deus. Não vamos para a internet recortar essa parte que eu estou falando. Matar o inimigo, vão achar que eu estou dizendo matar alguém, não é verdade? Não, não é matar alguém, não. É matar o diabo, matar o mundo, matar a nossa carne, para viver para Deus. Eu quero orar pela tua vida nessa